A gente continua falando, então, sobre a dificuldade que é sair desse vício. Entende dessa realidade ou conhece alguém que também tenha passado por isso ou esteja vivendo, enfrentando esse drama agora? Vem cá, participa com a gente aqui do nosso bate-papo, porque a psicóloga Gisélia Freitas já está aqui com a gente. Obrigada, Gi, pela sua presença. E a gente também recebe aqui a Cláudia Valim. Obrigada, Claudinha, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. O que você, como uma pessoa que já se enxergou também viciada nesses jogos, como que você vê essa notícia, né? Esse apoio, essa rede de atendimento a essas pessoas? Boa tarde a todos. Roberta, na minha opinião, eu passei por isso. Não vou falar que eu totalmente me livrei, porque eu ainda, de vez em quando, baixo uns bônus, né? Não baixo plataforma nenhuma, só tem uma. Mas eu vou recolhendo uns bônus, quando dá aquela abstinência, eu brinco com o dinheiro deles, não com o meu mais, porque eu brinquei muito com o meu dinheiro. Então, na minha opinião, eu não sei se isso aí vai dar muito certo, né? Pela minha experiência, pelo que eu passei. Porque são milhões de viciados. E você acha que quantas pessoas vão procurar? Poucas. Então, eu acho que o Estado tem outras prioridades, como saúde, educação. Na minha opinião, tinha que ter um meio de acabar, de banir com esse jogo, porque, infelizmente, nem todos os viciados assumem que são. Ele pode estar lá no fundo do poço que ele fala, eu saio quando eu quiser. É só entretenimento, uma brincadeira, mas não é. É uma coisa muito séria que eu não esperava passar e passei. Você tem medo, igual agora, quando você relatou, que usa só por diversão quando bate a abstinência. Você tem medo de voltar a ser o que era antes? Muito, e cheguei a comentar com a minha companheira ontem que nem por diversão eu quero mais. Ela me monitora, quando eu baixo o bônus, eu mostro para ela. Hoje, eu tenho o prazer de fazer novamente as coisas que eu fazia antes do vício, que era ir à praia, comer um peixinho, que é tomar uma cerveja, ir num forró, bater um papinho com os amigos na porta de casa, tomando uma cervejinha, assistir televisão, um filme. Eu tenho prazer. Junto com ela, a gente sair, pegar o carro, vamos dar uma volta. Eu já não tinha mais esse prazer, porque eu estava em depressão e com ansiedade muito grande. Então, eu acho assim, são poucas as pessoas que tomam a iniciativa que eu tomei. Porque por vergonha, por não ter coragem de falar que está devendo, por falar que pegou dinheiro emprestado com agiota, né? Tudo isso envolve. Teve um caso sábado, vizinhos, que eu não vou citar o nome, a gente senta, a turminha na porta, eu tenho um comérciozinho lá, fica mais fechado, que eu trabalho com frete. Então, a gente senta ali na sombra para tomar uma cerveja, comer um tira-gosto, um peixinho, nós fizemos um caranguejo sábado. A colega nossa estava emburrada. Vai tomar uma? Não, não, porque os únicos R$200 que meu marido tinha, ele jogou à noite, perdeu no jogo. E ela brava falando para ele que iria se separar dele, ou ele para ou se separa. Então, eu fiquei olhando para ele assim e vi que ele estava com aquela ressaca moral e com aquela vergonha de estar ouvindo aquilo perto da gente. E a gente saber que é pelo vício que ele poderia se assumir. Ele é um pai de família, né? E ele falar, não, eu estou viciado mesmo, vou procurar ajuda, e você, minha esposa, me ajuda. Mas ele ficou quieto, calado, sentia vergonha. Então, é feio para a gente, é feio. É vergonhoso. Aconteceu com a Cláudia, aconteceu com o vizinho e com muitas pessoas que estão acompanhando agora o Fala Espírito Santo. Gisele, inclusive, você já pode mandar o seu depoimento, tá, sobre esse assunto. O que é preciso para que, de fato, né, todo esse apoio, essa assistência, esse programa, de fato, possa ajudar essa pessoa viciada em jogos? É, que temática complicada, né? O que ela está relatando é cada vez mais crescente, presente, né? E primeiro precisa da consciência, a pessoa ela precisa se identificar como uma pessoa viciada. É um problema de saúde pública, sim, porque o vício em jogos e apostas está em terceiro lugar, perdendo apenas pelo cigarro e pelo álcool, né? A dependência, segundo a Universidade Federal de São Paulo, fala de um número de mais de 10 milhões de pessoas que usam a aposta, né, em formas de risco, e mais de 2 milhões de pessoas que participam ativamente de jogos eletrônicos de forma geral. Então, para que esse programa dê certo, que é muito bom, muito positivo, muito bem-vindo, é um começo, porque ele faz a sociedade pensar sobre isso, falar sobre isso e não esconder. E a partir daí também dá margem para que a família incentive. Então, o primeiro passo, de forma objetiva, a conscientização. Eu estou
né? E sou dependente e preciso de ajuda. Depois, verbalizar, comunicar, trazer a família para junto. É muito importante o apoio da família, o apoio da rede, essa rede de amigos é muito importante. E depois, ele realmente vê que esses tipos de terapia são importantes quando já está no nível que a pessoa não consegue. Porque a pessoa acha, Robertinha, que consegue por conta própria. Aí é só hoje, é só hoje. E isso dura anos, porque atinge o sistema de recompensa, eleva o nível de dopamina e principalmente pessoas que já têm uma predisposição emocional, problemas relacionados à depressão, ansiedade, isolamento emocional, é uma fuga aos jogos que deixa a pessoa cada vez mais dependente, o cérebro automatiza e o que promete um ganho, na verdade, a única coisa que o jogo entrega é uma perda financeira e perda emocional. E perda de tempo, né? Exato. Ao invés de usar esse momento para se socializar, mas não, mais um motivo que a gente acaba, né, ficando viciada, não só nisso, em telas, e tudo vai virando uma bola de neve, né? Ó, já vamos ler alguns comentários que chegaram. Olha, eu tenho um pedreiro que tudo que ele ganha é só para jogar. Aí o que acontece? Ele perde tudo, a pessoa diz. Roberto, embaixo da minha casa tem máquinas de jogos digitais e passam a noite inteira jogando, bebendo, né? Falando que essa pessoa percebe o movimento ali. Roberta, boa tarde. Aqui na minha casa quase houve separação. Tá vendo aí, Cláudia? Mais um relato, ó. Entre eu e meu esposo. Ele ficou tão viciado que perdeu o dinheiro que a gente estava juntando para comprar um carro pra gente. Você tem noção? Um plano de vida a dois, né? Pensa, Gisele, o quanto que isso, de fato, pode afetar as relações. E cresceu muito por quê? Para pensar na nossa sociedade atual, onde que o acesso a essas plataformas, a esses jogos, é facilitado pelo uso do celular. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo está com o celular. Você não tem que ir lá jogar. Não tem que ligar um computador, não tem que esperar alguém usar. Você está ali o tempo todo e facilita. Então, na verdade, esses jogos, eles foram criados não para fazer com que a pessoa ganhe, mas que a pessoa continue jogando. Foi feito para isso, é todo estudado para isso, né? E tem esse ganho. A pessoa tem que entender que isso é fraqueza, isso é uma doença, e precisa ser tratado com seriedade. E você disse que precisa ser tratado logo no início. Faz diferença o tratamento logo no início ou para quem vai arrastando isso por anos? Faz. É igual o uso de cocaína. O sistema, os circuitos neurais atingidos, né, que fazem uso, a pessoa que é dependente de jogos ou plataformas de aposta, é o mesmo para quem usa cocaína. É os mesmos circuitos. Então, se você vê uma pessoa que começa a usar um pouco cocaína ou algum tipo dessas drogas, no início é mais fácil, porque depois que ela já está usando muito o cérebro, ele já está com muita dependência, ele precisa muito daquilo para viver. E a pessoa, ela cai em um processo também de depressão, de ansiedade, perda do sono, isolamento social, porque não só pela vergonha, mas pelo vício. Eu preciso daquilo para viver. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes a família olhar, ter a consciência, melhor. Porque não acaba só com a saúde física, mental, financeira, acaba com a família. Acaba com a família. Pensar nisso, que o vício em jogos se compara aos mesmos efeitos da droga no organismo? Existe uma diferença, na minha opinião, que eu penso muito, até comento lá em casa. O usuário de droga, o morador de rua, ele está ali, ele só pensa em usar droga, em usar, né? Então, se ele arruma um dinheiro ali, é só para o vício dele. Ele não tem responsabilidade com aluguel, com a compra, né, um mercado, uma feira, nada disso. Já o jogador, a maioria é um pai de família, uma mãe de família, né, que tem o seu aluguel, o seu mercado. Então, o que ele faz? Eu estou com dinheiro do aluguel, eu vou dobrar esse dinheiro. Ele perde. Aí, ele tem que arrumar o dinheiro emprestado para pagar o aluguel, certo? Então, aquilo ali já vem aquela preocupação, aonde eu vou arrumar o dinheiro. Então, eu acho que é mais fácil um jogador atentar contra a própria vida do que um usuário de droga. Porque o usuário de droga está ali, vivendo, correndo atrás do vício dele. Já o jogador, ele está ali jogando tudo fora. A família, o dinheiro do aluguel, tudo. A honra, o caráter, vai tudo junto.
Então, eu acho que é mais fácil essa pessoa atentar contra a própria vida do que um usuário de droga. Olha esse caso porque que é um chegou vício aqui. desgraçado. Esse mês eu perdi meu seguro-desemprego nesses jogos. O único jeito, gente, é acabar com as plataformas. Eu acabei me viciando. A pessoa tem o mesmo pensamento que você, Claudinha. E isso não me deixa dormir. Eu fico a noite inteira acordado. Não adianta. Já apaguei todas as plataformas, mas não tem jeito. Está estragando o meu casamento. E você, qual foi o tamanho do prejuízo que você chegou a ter? O tamanho do meu prejuízo foi a depressão mesmo. E eu andei pegando um pouco de dinheiro emprestado, sim, mas eu honrei com meus compromissos, graças a Deus, não devo nada para ninguém em questão a jogos, né? Faço dinheiro todos os dias. Hoje, o que eu faço? Não deixo dinheiro no Pix, eu tenho a minha conta poupança, entrou no Pix, eu jogo para lá. Quando eu resolvo jogar com aqueles bônus, eu falo com a nega, dá uma olhadinha aqui, ó, é bônus, estou ganhando aqui na sua frente, estou sacando os bônus. Então, assim, eu, graças a Deus, não tive esse prejuízo por pouco, que eu já estava começando a mexer no dinheiro que não podia. Já estava começando a falar, eu nunca fui de dever, eu já estou devendo 100 para um, já estou devendo 200 para outro, mas pagando, só que tirando de coisas que seria pelo bem da minha vida, da minha saúde, eu estava enfiando no jogo. Gisele, sabe o que chama atenção? É que não é de hoje que a gente vem debatendo esse assunto aqui no programa. E aí, lá atrás, quando a gente falava sobre isso, vinha um certo perfil de comentários, de pessoas falando, eu tenho medo, eu não quero entrar nisso não. Mas agora, o relato que mais chega para a gente são pessoas assumindo que estão viciadas. Olha como é que a bola só vai crescendo o tamanho dessa bola de neve. Olha aqui o comentário. Roberta, boa tarde. Não quero me identificar porque eu tenho vergonha. Eu também estou viciada nesse jogo. Estou devendo agiota porque eu não consegui pagar meu aluguel e não falo com ninguém. É muito triste, a ansiedade bate, eu preciso de ajuda. Outro relato. Boa tarde, eu sou o Michael. Eu falo a verdade. É um vício tão ruim que você não dá mais valor ao dinheiro. Infelizmente, eu ainda jogo, eu tenho muito medo de ser um viciado doentio. Inclusive, essa noite eu fiquei jogando de madrugada. Esse foi meu ganho da noite, mas eu sei o quanto é ruim. Boa tarde, Roberta. Meu genro trabalha tanto e joga tudo e que ganha. A Denise fala, meu marido me pediu socorro, eu marquei consulta, ele gastou quase 100 mil reais. Estamos praticamente duros com a vida boa que tínhamos. Eu chorei, eu não sei o que fazer. Eu sinto desespero na fala dessas pessoas, Gisele. Gente, é tão triste. Olha como essa pauta é importante. Gente. Hoje, participei de uma reunião com algumas empresas que pediram meu apoio para treinamento, conversar com a equipe, que estão pegando empréstimos consignados, que agora pode, né? Você pode ir lá pegar empréstimo consignado, a empresa não tem esse controle. Eles pegam empréstimos com prestações maiores do que o próprio salário, né? E a maior 80% da pesquisa que eu levantei conversando nas empresas com essas pessoas que estão pegando consignado é para tampar vício dos jogos. Apostas. Então, você está endividando. Isso em todas as classes, Gisele? Todas as classes. A maioria é de classe mais operacional, de classe que tem uma dificuldade financeira. Por quê? Porque promete retorno fácil financeiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né? E na reportagem da Gabi falou muito de homens, né? De jovens, homens jovens. Uhum. Você identifica esse perfil também? Identifico porque são pessoas que querem dinheiro fácil. E essa geração, ela realmente quer um bem-estar, mas ela quer dinheiro, não quer colocar muito mão na massa. E os jogos prometem isso. É fácil acesso, essa geração jovem ela tem mais acesso à internet e principalmente são aplicativos atrativos, bonitinhos, de cachorrinho, de bonequinho, né? Prometendo um sonho que na verdade está te dando prejuízo. Mas isso está preocupando as empresas. As empresas estão parando para começar a tratar isso, que estão perdendo colaboradores, funcionários, porque o salário não está dando. Tem mais aqui. Eu estou passando isso também, todo o dinheiro que eu peguei, que eu pego, coloco nas plataformas, achando que eu vou recuperar. Olha, eu quero compartilhar meu vício em apostas. Estou há 5 anos nesse ciclo de perdas. E nisso foram todas as minhas economias. No ano passado foram mais de 100 mil. Gente, é o segundo relato, isso que eu estou lendo aqui, fora os outros. Sem brincadeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que ela está estourando um pouquinho, né? Olha a quantidade de comentários que está chegando aqui para gente. Olha isso.
São pessoas que estão desabafando. As pessoas estão desesperadas. Boa tarde, Roberto. Me chamo Adriele. Só ontem gastei R$1.000 jogando esse jogo aí e eu também não tive retorno. Boa tarde. Infelizmente, eu tenho 15 anos e gastei a aposentadoria da minha avó. Estamos sofrendo muito. Esse jogo acabou com a minha família. Eu não recomendo. Infelizmente, eu tenho 15 anos e gastei a aposentadoria da minha avó e queria ajuda. Acabei perdendo tudo. Gisélia, diante desse programa que está sendo oferecido, diante de pessoas que estão se reconhecendo, qual é o próximo passo, então? Nossa, tomar consciência urgente. Eu tô aqui respirando fundo. Eu tô preocupada. Eu tô assustada. Eu tô assustada também. Também. Todos nós, dentro dessa prática, não é brincadeira, né? O que precisa? É um problema de saúde pública. Que bom que o Estado, que bom que o setor público tem esse caminho, deu esse passo, porque tem muita gente que não sabe por onde começar. Tem profissionais multidisciplinar para ajudar, dentro da área jurídica, dentro da área psicológica, da psiquiatria, física. Então, procure esses programas, converse com a família, converse com os amigos, busque saber realmente quando começou isso, mas o primeiro passo, Roberta, é aceitar. E se tiver no início, não, mas eu não tive prejuízo financeiro Você viu ainda. falando aqui, eu tenho medo de ser um viciado doentio. Ou seja, e ele passou a madrugada jogando, né? Então, assim, ele está na aceitação de que ele é um viciado. O medo dele é ser pior ainda. Porque muita gente fala, eu estou com jogos eletrônicos que não são de aposta, de risco. Mas o vício no jogo eletrônico, ele leva também para aposta, porque o processo de recompensa é a mesma. Então, você está ganhando no jogo, porque tem um prazer ali, uma dopamina sendo liberada, que a aposta é um pulo. E muito desses jogos, plataformas de aposta, os jogos eletrônicos para fazer propaganda. A pessoa clica aqui, quando vê, já colocou dinheiro no jogo. Claudinha, Gisélia me falou ali dessa experiência que ela tem com as empresas e me chamou muita atenção. 80%, né? 80% está com consignado vinculado a problemas relacionados a jogos. Isso também chegou a afetar, por exemplo, de alguma maneira, o seu trabalho? Bom, o único problema é que eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho, só que eu tinha um fixo e o meu próprio. Então, às vezes, no meu próprio ali, eu falava, eu já tenho fixo, eu vou para dentro de casa jogar. Eu já tenho um dinheirinho no Pix, eu enfiava dentro de casa, me isolava. Não olhava as mensagens de quem queria frete, aquilo já até me irritava. Né? Sou autônoma. Se você fosse CLT, se estivesse trabalhando dentro de uma empresa, você estaria sendo chamada a atenção? Eu estava, na época, trabalhando, mas lá dentro eu não jogava. Eu fazia entrega de alimentação nos presídios, né, cobrindo férias de motoristas. Sempre eu faço isso para eles lá. Então, eu fiquei 3 meses no final do ano fazendo esse serviço direto. Acordava às 3h30. Igual eu já disse aqui, tinha vezes que eu olhava no relógio, era 2 horas da manhã, eu não tinha jantado nem tomado banho, para 3h30 me levantar para ir para fazer entrega. Eu dormia praticamente, cochilava quase. Como é que era a sua produtividade no dia seguinte? Eu trabalhava normal, de boa, mas a mente já ali doida para ir embora. E chegar na folga, fazer frete para entrar dinheiro no Pix para eu jogar. Ou então arrumar emprestado, que eu sabia que eu tinha que pagar. A maioria não é isso, que os lá das empresas que estão indo, não estão dormindo, estão caindo na produtividade, não estão se alimentando bem, estão indo com sono e está dando problema de acidente de trabalho. Eu trabalhava tranquilo. As pessoas trabalham em indústrias, na área de engenharia, que precisa ter atenção à segurança. O reflexo fica como? Aumentou os problemas relacionados à segurança do trabalho também. Tá vendo só, gente? E isso no trabalho. Fora o casamento, fora a sua autoestima também, porque vem o sentimento de vergonha. Muitas vezes a gente leu relatos assim, boa tarde, Roberto, meu nome é Rodrigo Nunes, eu queria falar que eu também fui muito viciado nesse jogo. Pegava dinheiro com 3 agiotas, gastava o meu dinheiro do ticket, viu? Aí ela fala que a pessoa diz, né, que o Senhor libertou. Roberto, o Senhor entrou na minha vida e me libertou de todos os jogos, tá? Também de toda a droga. Que bom, né? A gente fica feliz que você encontrou esse caminho. Roberto, eu perdi toda a minha rescisão também, não fale meu nome e foi um valor bem alto. Roberta, boa tarde, eu deixei todo o meu dinheiro nos jogos. Hoje eu desinstalei, mas a plataforma fica enviando mensagens dizendo que hoje é meu dia de sorte. Gente, eu vou ter que falar igual eu falo com as crianças lá em casa. Tem um anjinho do bem e fica igual desenho animado. E tem aquele outro que fica aqui do seu lado, ó. Gisélia, qual é a dica que você deixa?
Vamos lá. Existe solução, existe tratamento para isso, né? Se afaste, imediato, antes até do tratamento. Coloque metas, ocupe sua mente com outras coisas, atividade física, leia um livro, né? Sistemas de recompensa relacionado à família. Busque ajuda, porque você só tem essa vida. E o processo depois de culpa, o sentimento de culpa é muito grande, é muito pesado, leva a uma depressão. E outra coisa que preocupa, o nível de pessoas, o número de pessoas se suicidando, tirando a vida por conta disso. É verdade, até porque a gente estava produzindo um programa, a gente volta sempre nas mensagens anteriores, né? Entra em contato com pessoas que já participaram no nosso WhatsApp e a gente vê mensagens assim e isso é triste demais. Obrigada, Gi, pela sua participação. Um beijo para você. Eu estava de férias, não tinha te visto ainda. Então, feliz ano novo para você, tá bom? E para você também, viu, Claudinha? Dá um beijão lá também na companheira. Obrigada pela sua participação. Um beijão para você, amor. É isso aí. E obrigado pelo apoio. Ela não me critica, ela me apoia. Isso é muito importante. Para me ajudar, porque a crítica não resolve.